Olá, meu nome é Rafael Maldaner, sou aluno do curso de Licenciatura em Matemática pela UAB, em parceria com o IFMT. E nessa terceira aula vamos falar sobre retas. Hoje serão definição, elementos, classificação e propriedades de retas. Definição. As retas são linhas formadas por pontos e sem espaço entre eles. Elas são infinitas e ilimitadas. Desta forma, devem possuir setas para os dois lados, indicando que possuem comprimento infinito. Para indicar os pontos da reta, devemos utilizar letras maiúsculas. Além disso, apesar de uma reta possuir infinitos pontos, só serão preciso indicar dois pontos quando desenharmos uma reta de acordo com a geometria. É importante lembrar que elas não fazem curvas. Quando utilizada na geometria plana, são chamadas de retas no plano. Quando utilizada na geometria espaciada, são chamadas de retas no espaço. Olha exemplos de retas aqui, ó. Horizontal, inclinada e vertical. Pode ver que todas elas têm a seta para os dois lados, indicando que é infinita, e dois pontos, A e B. Por que fala aqui em cima que possuem comprimento infinito e formado por pontos e sem espaço entre eles? Porque se a gente parar para analisar a questão da reta numérica, uma régua, por exemplo, cada risquinho daqueles é um ponto. E aí a gente começa em 1,00000001, 1,0002, 1,2, 2. Então, todos esses números são, na régua, é um ponto. A régua se torna um segmento de reta, porque ela tem começo e fim. Já as retas, elas são infinitas. As retas não possuem definição na matemática. No entanto, podemos dizer que uma reta é uma figura geométrica unidimensional, ou seja, só possui uma dimensão. Por que só uma dimensão? Porque ela é sentido, ela só tem, a gente só consegue ver ela de um jeito, em um ângulo, e podemos inverter ela tudo que vai ser a mesma imagem. Portanto, só podemos medir o comprimento dos objetos dentro da reta. Esses objetos são semi-reta, é definida por dois pontos A e B, onde A é o ponto de origem e B é o ponto qualquer. O ponto A, que indica a origem da semi-reta, corta a reta de modo que apenas um lado seja infinito. Olha aqui, ó, semi-reta. Por que semi-reta? Porque a gente vai utilizar um ponto de origem e um ponto qualquer no meio da reta, e mostrando que para cá ela continua infinito. E que não utilizaremos esse outro lado da reta. Diferente do segmento. O segmento da reta, dentro de uma reta, é o intervalo entre dois pontos. Então, é o intervalo entre A e B, esse pedaço no meio aqui que a gente vai utilizar. Isso é um segmento de reta. Ok? Classificação de retas. Elas existem vários tipos de reta hoje. As paralelas, que são as retas que não se encontram e assim não possuem pontos, nem ângulos, nem qualquer parte da reta em comum. Elas são posicionadas lado a lado em qualquer sentido. Para dizer qual uma reta é paralela à outra, fazemos S 2/T. S é paralela a T. Ok? Pode ver que ó, elas vão seguir sempre o mesmo sentido, as duas, e jamais vão se encontrar. As coincidentes são retas em que dois ou mais pontos de uma reta coincidem com outras. Dessa forma, na geometria, duas retas coincidem, não só coincidem, são só uma só. Então, aqui a gente tem a reta S e a reta T. Elas coincidem os pontos, então elas praticamente são uma reta só. As perpendiculares são perpendiculares entre si quando as retas se cruzam em um ponto e formam um ângulo reto. O ângulo reto é um ângulo de 90 graus, esse quadradinho aqui. Então, elas têm um ponto em comum só, se cruzam e formam uma reta, um ângulo de 40 graus. Diferente das concorrentes, que não deixam, as perpendiculares não deixam de ser concorrentes. Só que a diferença entre elas é que a concorrente, ela não forma um ângulo de 90 graus, e elas se cruzam apenas uma vez.
Assim, apresentam-se as retas transversais. Uma reta é chamada de transversal quando ela cruza com outras duas retas em pontos diferentes. Pode ver que essa reta, ela é uma reta transversal, a reta U é transversal a S e T, porque ela encontra a T no ponto A e encontra a S no ponto B. Coplanares são chamadas de coplanares quando elas pertencem ao mesmo plano na imagem ao plano B. Pode ver que no plano as duas não se encontram, não se encostam, mas estão no mesmo plano. Reversas são chamadas de reversa quando elas pertencem a planos diferentes. Pode ver que a reta S está no plano A e a reta T está no plano B. Ok? Então, nós temos temos as paralelas, coincidentes, perpendiculares, concorrentes, transversais, coplanares e reversas. Propriedades de retas. Para ser uma reta, ela tem que passar por algumas propriedades simples. As retas são finitas, são unidimensional, ou seja, possuem apenas uma dimensão. O conjunto de pontos são infinitos. No plano, elas podem ser dispostas na horizontal, na vertical e de forma inclinada. Ok? Assim chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Obrigado e tchau.